dia. Bom dia, gente. Meu nome é Camila. Eu queria estar com vocês pessoalmente, mas não pude, infelizmente, aceitar o convite do Rubens. Eu agradeço muito. E, enfim, então eu vou tentar fazer uma contribuição com esse vídeo, que é uma forma de apresentar o trabalho que foi solicitado pelo Rubens, que é um trabalho, foi feita uma revisão sistemática da literatura, com todos os estudos feitos no Brasil sobre a efetividade do agente comunitário de saúde, em qualquer tipo de desfecho. Então eu vou apresentar esse trabalho, esse artigo, e depois a gente pode ver, combinar alguma maneira de eu também discutir dúvidas, esclarecer questões que venham aparecer. Então, eu sou médica de família e comunidade, trabalho como professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Medicina Social, e tive uma experiência de estudar no meu doutorado os agentes comunitários, tanto no Brasil quanto em Angola. Lá estava tendo a implantação do programa de agentes comunitários de saúde. Foi uma experiência interessante e difícil, porque as coisas estão ainda em andamento e é muito devagar. Mas então eu tenho um interesse particular nesse assunto. Bom, eu vou focar agora na apresentação e vou contando então sobre o artigo. Vamos lá. Bom, então nós fizemos esse trabalho que foi para ver a efetividade do agente comunitário no Brasil. Fizemos esse trabalho junto com o Erno, o Michael e o Bruce. E ele foi feito no ano de 2010, apresentado em 2011. Então não é tão recente, embora de lá para cá não deve ter tido, pelo que eu acompanho, não tiveram muitas publicações sobre intervenções de ACS no Brasil. Bom, a gente sabe que o ACS, né, e a incorporação de ACS internacionalmente é tido como uma estratégia importante para o desenvolvimento do sistema de saúde. Isso em muitos países, e por isso é tido como assunto prioritário de pesquisa. Mesmo assim, a gente sabe que não tem muita pesquisa e com estudos bem delineados nessa área. E nesse contexto, o fato do Brasil ter um programa de ACS enorme, assim, é um tamanho sem precedentes, ele é tido como exemplo bem sucedido internacionalmente. E sempre o estudo de caso do Brasil sempre aparece como exemplo nas discussões sobre ACS, porque tem o programa de larga escala e além do tamanho, né, que eu comentei, que é um programa de uma dimensão enorme, tem a questão de o agente ser incorporado formalmente à estratégia de saúde da família. Então, o agente de saúde ele faz parte das equipes, ele faz parte do sistema de saúde, ele não é um trabalhador voluntário, ele é um profissional. Isso é uma particularidade importante, a integração com as equipes da ESF. Mas apesar dessa magnitude e da magnitude de toda a estratégia de saúde da família, com grande investimento que isso requer, mais de 250 mil agentes trabalhando no Brasil, tem poucos estudos de avaliação sobre os resultados do trabalho do ACS no Brasil. Então, apesar da gente acreditar e da gente investir nisso, isso acaba limitando a afirmativa de que o agente comunitário de saúde é um importante diferencial no nosso modelo de atenção primária, que é isso que a gente banca e que a gente acredita, mas essa pergunta ela continua no ar, né? O ACS é um diferencial importante do modelo brasileiro de atenção primária. Então, a nossa ideia é contribuir com essa pergunta para a gente poder ter mais solidez nessa afirmação. O objetivo, acho que não está pegando a parte de cima do slide, só um pouquinho, vamos botar aqui. O objetivo do artigo
foi avaliar a evidência sobre a efetividade das intervenções envolvendo agentes comunitários no Brasil. Um pouquinho mais para trás aí. Pronto. Pronto. Bom, então como é que a gente fez esse trabalho? Primeiro, nós incluímos estudos que tinham alguma intervenção relacionada ao trabalho do agente comunitário de saúde e que tivesse alguma medida de desfecho. Então, tinha que ter alguma intervenção bem descrita e um desfecho de saúde medido no final. Tá? Então, tinha que ter esses dois critérios, essas duas características principais. A gente fez a busca dos estudos no período entre 29 de junho de 2009 até 23 de março de 2010, e a gente usou termos específicos, a gente usou termos que foram derivados desses termos principais, que são agente comunitário de saúde, atenção primária à saúde e Brasil. Desses termos saem vários derivados que a gente encontra nas bases de dados, e aí a gente montou as sintaxes, né, das estratégias de busca. No artigo, nos apêndices, tem essas sintaxes, elas estão na íntegra. A gente usou essas bibliotecas de dados, a Cochrane, a PubMed, o Lilacs, o Google Scholar, o Sinal, que é uma base que é interessante, que é mais relacionada a artigos da área de enfermagem, e o Embase. E além disso, a gente utilizou a base Google, né, para ser bem abrangente mesmo. A gente fez contatos com os principais autores, a gente usou a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e a gente também revisou as referências bibliográficas dos artigos que a gente leu na íntegra. Então essa foi a estratégia de busca. E a gente fez a seleção dos artigos que entraram na revisão em duplicata, né, com 2 pesquisadores independentes, era eu e o Michael fazendo isso. Então a gente fez primeiro a avaliação dos títulos e resumos, e depois da gente ter selecionado os títulos e resumos que nos pareciam relevantes, a gente selecionou aqueles pelos critérios e lemos na íntegra os estudos que foram selecionados. É importante dizer que não teve limite por delineamento do estudo, nem por idioma e nem por data. A gente quis ser bem abrangente mesmo nessa revisão. Depois de selecionar os estudos, então a gente pegou cada um e fez a extração de dados de cada artigo, também com 2 pesquisadores independentes, e a gente usou um instrumento específico que a gente fez, que era uma tabela com vários itens, e a gente foi preenchendo. Eu e o Michael fizemos separadamente, depois comparamos as nossas extrações. E depois a gente fez a avaliação de qualidade. A gente fez a avaliação de qualidade para os estudos individualmente, mas principalmente a gente fez a avaliação de qualidade para cada desfecho, considerando o conjunto de dados que os artigos avaliando aquele desfecho traziam. E para isso a gente usou um sistema de avaliação de evidências que se chama GRADE. E com os critérios do GRADE, a gente também usou um instrumento específico para sistematizar a avaliação que a gente fez entre eu e o Michael, e chegamos à classificação final de qualidade, que era A, B, C ou D. A é qualidade alta, B é moderada, C é baixa e D é muito baixa. E após a avaliação de qualidade, a gente fez a síntese dos dados, de acordo com 5 critérios que a gente definiu. Então, era o perfil do agente comunitário, se era um agente comunitário ligado ao PACS ou à ESF, ou se era um agente comunitário de outro perfil, de outra experiência, como, por exemplo, uma trabalhadora, uma líder da pastoral da criança. Também a gente estudou esses outros perfis. Se o perfil da população era urbano ou rural, se a abrangência do estudo, da intervenção, era local ou municipal, ou estadual, ou ainda nacional, ou seja, a abrangência geográfica da intervenção, o delineamento do estudo e, por fim, o desfecho que foi medido.
Bom, aí está uma figura que mostra os resultados da busca de artigos nas bases de dados. Então, inicialmente a gente identificou 660 títulos e resumos, tá? Tá ali no canto superior direito, isso em todas naquelas principais bases de dados. E contando com todas as formas de busca, daí agregando as outras formas ali, a gente selecionou 43 estudos para leitura na íntegra, seguindo aqueles critérios que eu já comentei na parte da seleção. E desses 43, 23 preencheram realmente os critérios de inclusão e foram incluídos para a extração de dados. Esse é um quadro que mostra a síntese dos achados. Ele ficou pequenininho, mas eu vou falar e vou explicando assim, dá para entender. A primeira coluna que aparece ali, naquela primeira coluna estão listados os 23 estudos incluídos, tá? Cada um ali com seu autor e data. Depois, nessa primeira coluna aqui, com subcolunas dentro, tem o perfil do agente comunitário. Aí a gente vê que a maioria dos estudos, tá? 14 estudos, ou seja, 61%, avaliaram o ACS vinculado ao PACS ou AES. Então, esse foi o perfil de trabalhador comunitário mais estudado. Depois tinha outros perfis, como pastoral da criança, como agente comunitário, que foi anterior ao PACS, que era um outro perfil de agente comunitário, e agentes de outros projetos, agentes voluntários, visitadoras leigas. Bom, teve outros perfis que foram estudados. Depois, quanto ao perfil da população, 10 estudos, ou seja, 43%, foram apenas em área urbana, e 26% incluíram tanto população urbana quanto rural. A área urbana foi mais estudada no geral. E a abrangência geográfica, a distribuição foi relativamente homogênea entre estudos que abrangeram localidades ou bairros dentro de um município, estudos com representatividade de município inteiro e estudos de abrangência estadual ou nacional. Ali está bem equilibrado, 39%, 35%, 26%. E em relação ao delineamento, 65% dos estudos, a maioria, foram transversais ou de comparação antes e depois. Esses foram os delineamentos mais encontrados. E teve apenas 2 estudos que tiveram delineamento de ensaio clínico randomizado, que é o delineamento padrão ouro, digamos, para estudar uma intervenção. E a síntese dos desfechos a gente fez separadamente. Aí a gente separou e olhou para cada desfecho, o que cada estudo trazia sobre aquele desfecho e fazia o conjunto da evidência para sumarizar o efeito e com a qualidade da evidência ainda por cima. Então, a gente dividiu os desfechos em saúde materno-infantil, desfechos de saúde materno-infantil. Foram 13 estudos, a maioria deles, 56%. Depois teve os desfechos de doenças infecciosas, que foram 7 estudos, 30%. Os de doenças crônicas, 26%. E esses outros representam 2 estudos muito interessantes, que estudaram o desfecho de redução de iniquidades pela intervenção do ACS. Tá? Isso representa 9%. E aí eu coloquei nesse slide um fragmento da tabela 2 do artigo que traz um sumário da evidência para cada desfecho. Então, para explicar exatamente como a gente fez. Então, por exemplo, para o desfecho de suplementação com vitamina A, a gente teve 2 estudos avaliando esse desfecho. Então, a gente pegou esses 2 estudos, usamos os instrumentos que a gente criou para fazer a extração de dados e a avaliação da qualidade da evidência, e com esses instrumentos a gente concluiu que o efeito geral, né, ou seja, com esses 2 estudos, um mostrando que
que havia um efeito positivo de 89% e o outro mostrando proteção, que não houve diferença na suplementação com vitamina A, na verdade, que não houve diferença. Mas com esses dois, juntando os dois, a gente chegou à conclusão que houve um efeito positivo da suplementação com vitamina A, mas por conta dos vários critérios de avaliação de qualidade, ele teve uma qualidade muito baixa, tá? D. Então foi assim que a gente fez com cada desfecho para chegar às conclusões que a gente chegou. E nessa outra tabela, que é a tabela 3 do artigo, eu sei que está bem pequenininho, mas vocês devem ter acesso ao artigo na íntegra, né? Eu acho interessante depois vocês olharem com mais detalhe. Então, nessa tabela, a gente mostra o sumário da evidência quanto à direção do efeito, ou seja, se foi positivo, ou se foi negativo ou nulo, e o nível de evidência. E a gente pode notar a grande quantidade de desfechos com resultados positivos. Então, todas as primeiras 3 linhas da tabela são de efeitos positivos. Aqui, efeitos positivos, onde tem as flechas, e cada um desses aqui é um desfecho que teve efeito positivo. Agora, os desfechos que estão ali em detalhe: pesagem de crianças, amamentação total, amamentação predominante e exclusiva e introdução tardia da mamadeira, esses foram classificados com melhor qualidade. Foram os únicos desfechos que tiveram nível de evidência moderado. Tá? Não teve nível de evidência alta em nenhum, então só teve moderado para baixo. Então esses 4 foram os mais bem classificados. E outros desfechos de saúde materno-infantil também mostraram efeito positivo, mas com nível de evidência baixo ou muito baixo. O desfecho de redução de iniquidades, que foi interessante, teve nível de evidência baixo, porque ele teve, na verdade, estudos bem delineados mostrando. Então, ele até teve não foi muito baixo, foi baixo. E quanto aos desfechos relacionados a doenças crônicas e doenças infecciosas, a grande maioria dos estudos também mostrou efeito positivo, mas com nível de evidência baixo ou muito baixo. A melhor evidência realmente esteve relacionada a desfechos de saúde materno-infantil. E a ausência de efeito em indicadores de baixo peso ao nascer teve nível de evidência moderado. Esse que aparece aqui. Então, também a ausência de efeito neste desfecho, que é baixo peso ao nascer, teve um bom nível de evidência. Então, comparando os nossos resultados com estudos de outros países, a gente tem que considerar, primeiramente, que o perfil de agentes comunitários aqui no Brasil é diferente do que costuma ser estudado, do que costuma ter em outros países do mundo. Então essa é uma primeira coisa que a gente tem que considerar. A revisão sistemática com meta-análise que o Lewin fez mostrou benefício com evidência moderada para amamentação total, amamentação exclusiva e cobertura vacinal em crianças. Agora, a evidência foi baixa para indicadores de mortalidade infantil. No nosso estudo, a gente também encontrou evidência moderada para amamentação total exclusiva e introdução tardia da mamadeira, mas a evidência foi baixa para cobertura vacinal. Mas tem aí uma comparação com o estudo do Lewin, que é uma revisão sistemática que está disponível na Cochrane, que é bastante utilizada. Um estudo mostrou melhora nas taxas de cura de tuberculose pulmonar. E o nosso estudo também mostrou essa possibilidade, né, da intervenção do ACS melhorar as taxas de cura de tuberculose, mas com um nível baixo de evidência. Em relação às doenças crônicas, a literatura sugere um benefício do ACS no rastreamento de câncer de colo de útero em mulheres. E isso também apareceu no nosso estudo, só que com nível de evidência muito baixo. Os resultados dos estudos sobre efeitos da redução de iniquidades são controversos na literatura, se a gente for revisar a literatura internacional, mas no nosso estudo apareceu o benefício.
e com nível de evidência baixo. E por fim, é importante a gente considerar também que existem muitas evidências sobre o impacto positivo da ESF como um todo, apoiando a efetividade do ACS, porque o ACS é um trabalhador da ESF. Então, no momento que a gente demonstra a efetividade da ESF, a gente também está, de alguma forma, mostrando a efetividade do trabalho do agente, só que sem diferenciar que é o trabalho do agente que está fazendo diferença. Então, isso é importante também. Mas é mais uma coisa que apoia a afirmativa de que o ACS é um trabalhador que faz a diferença. As limitações do nosso estudo. Bom, os estudos incluídos, em geral, tiveram delineamentos pouco robustos para estudo de intervenção, então isso a gente tem que levar em conta. Outra questão é a dificuldade de isolar a ação do ACS de outros fatores relacionados à melhora da saúde e a própria tendência geral de melhora de vários indicadores no Brasil. Então, fatores, não é difícil tu isolar o trabalho do agente de outras coisas que melhoraram ao longo do tempo, como saneamento, as condições de moradia, tá? E também diferenciar o trabalho do agente do trabalho de outros trabalhadores da saúde da família. Né? Isso é difícil de fazer na prática. Também tem a dificuldade de medir ações voltadas para a promoção da saúde e educação, que geralmente demoram mais tempo para dar resultado. Então, às vezes, não é uma coisa óbvia a gente medir os resultados ligados à promoção da saúde e à educação em saúde. E a outra questão é que os estudos da nossa revisão, eles se mostraram muito heterogêneos, né? Muitos desfechos diferentes, muitas intervenções diferentes, e isso impossibilitou a combinação quantitativa dos resultados, né? Por exemplo, a realização de uma meta-análise, isso a gente não pôde fazer, mas a gente fez uma combinação qualitativa dos resultados. Uma combinação quantitativa teria sido mais robusta, mas não, é impossível fazer isso quando tem muita heterogeneidade. Então, as principais contribuições do nosso estudo é que ele é muito abrangente. Então, vocês viram pela forma que a gente fez a busca na literatura, que ele é realmente muito abrangente. Ele resgatou o valor histórico e a originalidade de alguns estudos. Foi muito interessante, são estudos de 1985, de 1989, estudos bem antigos mesmo, que a gente trouxe para esse artigo. Ele potencializa a contribuição de cada estudo individual e pela combinação do conjunto das evidências, porque assim, daí a avaliação de qualidade de cada estudo, ela é feita considerando todos os estudos que avaliaram aquele mesmo desfecho. Então, isso é mais potente quando a gente quer avaliar um desfecho de saúde. Isso é possível usando o instrumento GRADE. A gente restringiu ao Brasil e isso diminui a heterogeneidade de perfis. Então, no caso, a gente até teve perfis diferentes, mas são perfis já identificados no Brasil. Então, isso é uma limitação em artigos internacionais, por exemplo, porque em cada país é diferente o tipo de trabalho, o jeito que o ACS trabalha, o vínculo que ele tem, se ele é formal, se ele é informal, se ele é voluntário, se ele é pago, então tudo isso é variável. O fato de a gente ter estudado os ACS vinculados ao PACS ou à ESF, na sua maioria, e essa é a nossa Política Nacional de Saúde, isso é muito importante, né? Que atinge diretamente a nossa Política Nacional de Saúde. E também, por fim, no fim das contas, a gente evidencia a lacuna que existe em relação à avaliação do impacto do trabalho do ACS. Não é uma coisa muito estudada, no fim das contas, né? E tem bastantes trabalhos até sobre o ACS, sobre o seu processo de trabalho, trabalhos usando a metodologia qualitativa, mas em relação ao impacto, tem poucos trabalhos. Então, existe uma lacuna ainda aí. Então, como conclusão, a evidência mostra, né, embora a maioria dos estudos tenha qualidade metodológica limitada, que o ACS pode ser efetivo em um leque grande de ações, especialmente intervenções em saúde materno-infantil. Essas foram as mais bem estudadas, mas tem um claro potencial de abordar outros desfechos.
A gente até cita na conclusão do artigo que outros desfechos que estão sendo grandes desafios na saúde pública no Brasil, como questões ligadas à violência, à saúde mental, isso tem que ser mais trabalhado com o agente de saúde. Mas é fundamental ter mais dados que possibilitem um melhor aproveitamento e expansão do potencial do ACS no Brasil e no mundo. Porque a gente acredita muito no potencial do trabalho do agente, eu particularmente acredito, mas seria interessante a gente ter evidências, mesmo assim, falando epidemiologicamente falando, que mostre o impacto do seu trabalho. Isso seria muito importante em nível mundial, para investir no trabalho do agente comunitário de saúde. Bom, gente, então é isso. Essa é a apresentação que eu preparei do nosso artigo. Eu espero que vocês tenham acesso ao artigo na íntegra. E não sei se contribui com a discussão de vocês, que vai ser sobre a atenção integral à criança, né, ao estímulo, ao seu desenvolvimento e à primeira infância, mas eu talvez possa combinar com o Rubens alguma forma de responder algumas questões, não sei, depois a gente pode ver essa possibilidade. Então, muito obrigada pela oportunidade e desculpa mais uma vez eu não poder estar presente. Agora são 6 da manhã, que é o horário que eu estou conseguindo fazer essa gravação, e realmente então é um horário de dizer bom dia para vocês e que vocês tenham um excelente simpósio, uma discussão bem produtiva.